Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira, do PDT. Qual o balanço da administração municipal no quarto e último ano da atual gestão? Como está a relação da Prefeitura de Fortaleza com os governos Lula e Eumano de Freitas? Vamos abordar o cronograma de obras na cidade. Ainda, os planos do convidado para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. José Sarto Nogueira foi vereador de Fortaleza e presidiu a Câmara Municipal da capital. O convidado foi deputado estadual e presidiu a Assembleia Legislativa do Estado. Filiado ao PDT, José Sarto foi eleito prefeito de Fortaleza em 2000. E é com o prefeito de Fortaleza, José Sarto, que converso no programa de hoje. Prefeito, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu que agradeço o seu convite, mas queria desfazer um vaticínio seu, dizendo que seria o último ano da gestão. A gente pode até ter mais tempo para a gestão. Perfeitamente. O povo saberá, o tempo devido. Exatamente. E até me permita aí a perfeitamente. E por uma questão de preciosismo jornalístico, eu até escrevi o último e quarto ano da atual gestão. Esse atual aí, acho que de alguma forma coloca aí salvou a coisa, aí salvou, né? A propósito, como é que está esse quarto ano? A cidade, as pesquisas, prefeito, de alguma forma captaram aquela sensação de que houve uma melhora, houve mais entregas, mas os críticos dizem, é porque é ano eleitoral e etc. Como é que o senhor recebe essas observações? Eu recebo com muita tranquilidade de quem já teve o privilégio de ser vereador, presidente da Câmara, deputado, presidente da Assembleia, e sabendo que é natural esse processo de inquietação da população. Nós tivemos 2 anos, eu assumi em janeiro de 2021, segundo ano da pandemia do Covid, 2021 e 2022. E a gente não tinha muita oportunidade de, por exemplo, ir a Brasília tentar recurso e de ter mais contato com a população, porque havia uma proibição sanitária, com muita razão. Eu, como médico, não poderia jamais deixar de concordar com isso, mas aí nós aproveitamos esse tempo para planejar, orçar, e agora, Erivaldo, é que as coisas fomos captar recursos com operações de crédito, na Caixa Econômica, no Santander, na CAF, que é muito importante, agora no Banco do Brasil, e todo esse é um processo lento, porque é um processo burocrático, e aí planejamos, fizemos o projeto, orçamos, fomos captar o recurso e agora está aí pipocando de obras em toda a cidade. Eu lembro que a campanha do senhor, há quase 4 anos, falava de uma continuidade de uma gestão que vinha dando certo, que era a gestão do então prefeito Roberto Cláudio. Mesmo com a declarada organização da prefeitura que o senhor recebeu, mesmo assim ainda foi preciso fazer esse rearranjo? Veja que o Roberto deixou uma estabilidade muito grande na gestão fiscal do município, mas não pôde fazer o que nós conseguimos fazer, exatamente porque ele preparou o caminho. Entendi. O Roberto foi o melhor prefeito de Fortaleza e deixou uma estrutura que a gente pôde dar, eu diria, um salto triplo com vara. Por exemplo, na educação, a gente agora, as nossas creches têm berçário e sala de inovação, já entregamos 32. Já entregamos 9 escolas de tempo integral, já entregamos 4 escolas de tempo parcial, já fizemos o maior concurso para professor com 2.000 vagas na saúde. E olha que na educação não era compromisso meu de campanha, e nós conseguimos fazer pela primeira vez o passe livre estudantil. Eu me lembro muito bem que a grande bandeira de alguns políticos da época, com muita razão, era a meia estudantil. Hoje a tarifa estudantil é 1/3, enquanto o bilhete custa R$ 4,50, a tarifa estudantil é R$ 1,50. E nós conseguimos fazer o passe livre estudantil
para a rede municipal, estadual, federal, privada, sem nenhum condicionamento. Entendi. Não precisa ter renda mínima, ter uma distância geográfica da escola. É a única capital do Brasil que faz isso. Então, o Roberto, ele deixou as bases para que eu pudesse exponencializar o programa que a gente já tinha. Por exemplo, me comprometi a construir 50 creches, vamos entregar 56, já entregamos 32. Também na área da educação inclusiva, o maior percentual de tempo integral do Brasil, a melhor qualidade de ensino da educação é de Fortaleza, e disparou no PIB, que é a economia de Fortaleza, que hoje está marchando para o 4º ano consecutivo com o maior PIB do Nordeste. Nós estamos com um PIB de 73,4 bilhões, B de bola. Passamos Salvador e Recife, antes a gente rivalizava Salvador e Recife, e tem um órgão do federal, que é o CAGED, que ele avalia o resultado entre abertura de postos de trabalho e fechamento de postos de trabalho, o saldo, o vetor resultante. Nós somos a terceira por vezes e a 4ª do Brasil. Olha, estamos perdendo para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Antes a gente rivalizava com Salvador e Recife. E Fortaleza hoje é a cidade que tem o maior percentual de capacitação de microempreendedorismo, a economia. Recentemente tivemos aí uma informação muito boa que conseguimos fechar 2 empresas internacionais de data center. Cada uma delas vai investir, cada uma, 1 bilhão, B de bola, de reais. São 2 bilhões que serão investidos em Fortaleza. Isso é economia, carrinho empreendedor, nossas guerreiras, costurando o futuro. Tem muitos programas que estão sendo realizados graças, evidentemente, à situação que o Roberto deixou plantada aí toda a estrutura para que a gente pudesse decolar. Muito bem. O senhor fez aí um panorama, uma síntese, né, da gestão do senhor até aqui. Não, isso não é síntese não. Aí eu vou picotar alguns pontos para o senhor abrir alguns dados. Por exemplo, se a gente fosse planilhar as execuções, as obras executadas ou em andamento, né? Em que percentual estaríamos dentro do que foi prometido, essa relação entre o prometido e o executado? Entre o prometido e o executado, hoje nós já temos 75% do previsto, né? Do previsto, e em muitas áreas, isso é uma média ponderada, né? A média ponderada para o nosso ouvinte é aqui nós estamos, a gente está na hora do almoço, chega um frango e nós estamos nós dois. Eu como o frango todinho e você não come nada. Mas a média ponderada é meio frango para você e meio frango para mim. Estatisticamente eu comi meio frango. Pronto, estatisticamente. Então, nós já conseguimos entregar 75% do que nós nos comprometemos. Em muitas áreas a gente vai ultrapassar, das áreas primordiais, saúde, segurança e educação. Segurança, a gente realizou um concurso para 1.000 guardas, já colocamos 250, já fizeram a capacitação, mais 250 estão indo agora em junho, vão terminar o curso de capacitação, de maneira que a gente vai até o final deste ano convocar todos os 1.000 aprovados no concurso da guarda. E uma inovação, Erivaldo, pela primeira vez, além do passe livre, a gente não era compromisso de campanha meu, vejam bem, a gente está entregando remédio em casa. Uma ideia muito simples, é um triciclo elétrico. Quem tem a oportunidade de viajar aqui para Portugal, que tem voo quase que diário, tem lá aqueles tuk-tuk. Você vai fazer um tour na cidade, um passeio, e eu aproveitei a ideia, inclusive a rede privada está copiando a gente, que é muito bom, exemplo bom tem que ser copiado. Esse tuk-tuk, ele não polui, cada triciclo tuk-tuk desse, ele carrega 500 kg de medicamento, nós compramos 31. Para fazer uma conta mais fechada, multiplica 30 vezes 500 quilos. São 15 toneladas de remédio que já estão começando a ser distribuídas numa prioridade. Primeiro, quem está acamado, por lesão raquimedular, que não pode se locomover. Segundo, pacientes que são de um programa federal chamado Melhor em Casa, que nós temos aqui. Esse programa Melhor em Casa
é um programa que tem mais de 1.500 pacientes. São aqueles pacientes crônicos que não têm indicação de internamento hospitalar, porque o tratamento é manuseio, mais cuidados de higiene, de fisioterapia. Às vezes paliativos também? Paliativos porque já tem toda a terapêutica foi feita e agora é cuidar para que não cronifique, que não leve a uma má qualidade de vida. Esses pacientes têm prioridade. Depois, os pacientes que têm 80 anos ou mais. Entendi. E depois, agora, a próxima etapa será quem usa remédio em base contínua, usa um remédio para pressão, um remédio para diabetes, não precisa mais, já tem que se cadastrar e eu aproveito para convidar todo mundo a acessar o aplicativo Mais Saúde Fortaleza. Nele você pode se cadastrar. Não precisa ir até o Não, você pode se cadastrar, digo, olha, eu tenho um paciente, meu pai aqui, toma um remédio para o diabetes e tal, eu não quero ir mais depois buscar, o tuk-tuk vai deixar lá. Entendi. Prefeito, exatamente nessa cadeira aí, líder da oposição, enfim, que deverá entrar aí nesse processo eleitoral, exatamente elegeu, entre aspas, a saúde como um ponto que, do ponto de vista dele, vai ser muito discutido na campanha por conta de uma série de intervenções que a Prefeitura fez em reformas, em construções, que meio que tumultuou o atendimento populacional em geral. A Prefeitura está preparada para esse debate? Como é que o senhor recebe essa crítica? Com o ditado popular, não se faz omelete sem quebrar ovo. Por exemplo, o Frotinho de Messejana causou uma justa indignação, porque o pessoal lá ficava... Mas agora que a gente entregou, está com 10 dias. Vá lá para você ver, nós aumentamos a capacidade do Frotinho de Messejana. O Gonzaguinha a gente deve entregar nesses próximos meses. E é um equipamento completamente requalificado. Ampliamos em 30% a capacidade de atendimento. Hoje lá tem 24 horas do dia serviço de traumatologia e cirurgia geral, que não tinha. Hoje a UTU lá, que é unidade de terapia de tratamento de urgência, é semelhante a uma unidade de terapia intensiva, mais ou menos. Foi ampliada. Nós aumentamos em 21 leitos lá aquele equipamento e a comunidade sofreu um pouquinho, mas agora... Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Nós estamos reformando toda a rede de postos de saúde de Fortaleza, que são 118. Nós vamos construir nessa gestão 16 postos de saúde. O senhor diz então que a Prefeitura vai chegar ao final de 2024 na condição da saúde na área melhor do que recebeu? Com certeza, com certeza. Saúde, eu sou médico e fui do Sistema Único de Saúde a vida toda. Conheço muito bem e saúde é um problema que é muito complexo. Simplificações assim, de dizer, bota mais dinheiro. Primeiro porque tem o financiamento federal, né, que vem um recurso lá do Fundo de Saúde para o Fundo Municipal. E tudo isso, a cada dia que uma nova tecnologia entra, por exemplo, no mercado um PET scan, que é uma máquina que faz um escaneamento do organismo além da ressonância, porque começou assim, era raio-x, depois passou para tomografia, depois passou para ressonância, agora nós temos o PET scan. A cada nova tecnologia encarece o tratamento do serviço público e a gente tem que dar o melhor para o serviço público, mas nós estamos reformando todos. Daqui eu vou sair, inclusive, para entregar um posto requalificado lá no Aracapé. Nós estamos requalificando todos os postos de saúde, tem 9 deles que a gente derrubou e está construindo do zero, e tem mais 16 novos postos de saúde que estão sendo construídos, tem as 6 carretas, que são postos móveis, que a gente tem deles, ele fica numa região, por exemplo, eu fui ontem visitar a situação deplorável lá do Álvaro N, que está um lixão lá, ao lado de uma carreta do Vem Saúde, de um posto de saúde, com risco de dengue, tá? Nós estamos há quase 12, Fortaleza, está há quase 12 anos sem ter dengue. E
esse lixão está ao lado de um posto de saúde que vai se constar menino cheio de muriçoca, animal morto dentro. Eu passei no meu Instagram as imagens. Essa carreta, esse posto ambulante, ele vai ficar lá até a gente completar a reforma do posto do Floresta, que é pertinho. Quando terminar, que está previsto para daqui a uns 2 ou 3 meses, a gente tira a carreta de lá e bota do outro local. Então essas carretas, Erivaldo, elas chegaram aqui, eu acho que não vão mais embora, porque quando a gente terminar de requalificar todos os 118 postos, mais construir 16 novos postos, né? Essas carretas vão servir para eventualmente uma área que é bem densa, a carreta ir lá e dar uma ajuda para o posto que está lá. Perfeitamente. Prefeito, eu vou pedir licença ao senhor para a gente fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente retoma o papo aqui com José Sarto, que é o chefe da administração municipal da capital, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, o prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira, do PDT, que também está na internet. Prefeito, como é que faz para lhe encontrar nas redes sociais? Tá, o meu Instagram é Sarto Prefeito 12, e nós temos as nossas outras redes sociais. Mas o Instagram, quem quiser acompanhar, saber a movimentação, onde a gente está indo, daqui eu vou para Aracapé. A semana toda é entregando obra de manhã e de tarde. Agenda movimentada. Muita obra para entregar. Nós temos hoje mais de 1 bilhão de investimento público na periferia da cidade, só para você ter uma ideia. Nós já conseguimos realizar um programa de drenagem, saneamento e pavimentação chamado Proinfra, e já entregamos 285 quilômetros. Se você pegar as ruas que a gente fez, lá, por exemplo, no Ancuri, lá, por exemplo, no Cacipesca, lá, por exemplo, no Curió, e botar uma atrás da outra, até 2 meses atrás, a gente já tinha realizado 285 quilômetros. É mais do que daqui a Sobral, sabia? É mais do que daqui a Sobral. 10 vezes mais do que a Beira-Mar, que é 3 quilômetros. É verdade. A propósito de obras, prefeito, a gente sabe que o lençol é curto, existe toda uma discussão aí sobre tributação, carga tributária, etc. Portanto, o município ele vive também de parcerias com o governo do estado, com a União. Institucionalmente e administrativamente, como é que estão essas relações? Não estão. Lamentavelmente, Fortaleza tem sido tratada como uma rival do estado. Se o senhor quiser separar, falar do governo Lula e depois do governo Eumano, acho que é mais organizado. Tudo bem partido. Ou está mais ou menos igual? Tudo bem partido. Nós não temos nenhuma interlocução, pela primeira vez na história do município de Fortaleza, tem uma prefeitura e um prefeito que não tem nenhum apoio do governo do estado nem do governo federal. Por exemplo, Roberto Cláudio, nos seus 8 anos de mandato, teve 6 anos que teve apoio do governo. Os 2 últimos anos era do presidente Bolsonaro e ele não teve apoio. Mas ele teve apoio durante 6 anos. A ex-prefeita Luiziane Lins teve apoio incondicional e restrito do governador Cid Gomes e do então presidente Lula e depois da presidente Dilma. A Luiziane teve 8 anos com apoio do governo do estado e com apoio do governo federal. E a nossa prefeitura não tem apoio nem de um, nem de outro, mas temos o apoio aí da população e Deus está nos ajudando a abrir portas e conseguir, com a equipe que nós temos, a equipe de secretários compromissada, vocacionada e dedicada, a gente superar essas dificuldades. Agora, para quem não acompanha, para o não iniciado nessas relações, existe ali a proximidade entre os entes que facilita o diálogo, os convênios, as questões mais voluntárias. Mas há as verbas carimbadas que, independentemente do humor político,
precisam chegar Claro. aos cofres públicos. Isso Claro. está acontecendo normalmente. Não né? poderia deixar de chegar, sob pena de crime de responsabilidade. Por exemplo, o que é enviado para a saúde, para a educação, tem que ser. É carimbado, né? É carimbado, porque senão o presidente sofre impeachment. Ele não depende do querer dele. Entendi. É o que a gente chama de transferências constitucionais, é a obrigação pela Não são as Constituição. voluntárias, né? Não são as voluntárias. O que nós estamos falando aqui, quando eu falei que Roberto e Luiziane tiveram apoio do governo, foi exatamente nessa área das transferências não obrigatórias, perdão, nas que são voluntárias. Segurança pública na cidade. Um dia desses a gente assistiu ao senhor lamentando uma situação de insegurança, inclusive que toca ali a questão das obras. Me explique para a gente melhor isso aí. Na verdade, foi mais um evento no Pirambu. Você lembra que há poucos dias, quase um mês atrás, decretaram toque de recolher lá no Pirambu. E, lamentavelmente, a Secretaria de Segurança veio com uma notazinha muito tímida para esse episódio que ficou 2 dias com toque de recolher. E, mais recentemente, a empresa que está fazendo o Vila do Mar e a Via Paisagística, a empresa que ganhou a licitação, que a gente vai concluir, desde a escola Areninha ali, que fica em frente à escola de aprendizes marinheiro do Pirambu, até a ponte da Barra do Ceará, a empresa foi saqueada, jogaram coquetel Molotov, levaram mais de 200 sacos de cimento e os funcionários tiveram que ser escoltados pela Guarda Municipal para poderem sair de lá. E só quando eu cheguei lá naquele dia, foi que a Polícia Militar soube que eu estaria lá e apresentou lá uns 4 ou 5 policiais militares. Gente, Fortaleza não pode ser tratada assim. Você vê a violência, março mais violento desde 2020. O número de assassinatos de mulheres tem aumentado drasticamente. Ali naquela área do Pirambu, a prefeitura cumpre o seu papel muito bem, que é de fornecer, de promover política de inclusão. Lá nós temos a Escola Areninha, nós temos o posto reformado Guiomar Arruda, nós temos o Complexo Educacional Virgílio Távora, que tem 2 escolas de tempo integral e 2 creches. Nós temos a Pracinha do Abel, e só lá. Nós temos o Meu Bairro Empreendedor, a prefeitura está ocupando espaço. Nós temos iluminação em luz branca, a luz LED, e, objetivamente, ainda fizemos o concurso para 1000 guardas municipais. Então, o que é papel da prefeitura, e até para além desse protagonismo, porque a gente sabe que a população não quer saber, e tem muita razão, a população quer que tenha segurança. E, lamentavelmente, o discurso anterior era que não havia um alinhamento com o governo federal. Hoje são do mesmo partido. E eles não têm conseguido dar conta da segurança do estado de Ceará. E está cada vez mais inseguro. Ou seja, o senhor está falando que a insegurança não é só em Fortaleza, né? Como você percebe. Não. Meio que de maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma. No interior a gente viu um dia desse aí, gente assassinada em casa. Né? Todo dia, pode observar que você vai... O que a prefeitura, independentemente de a responsabilidade, inclusive legal, ser do governo do estado, tanto que tem um aparato, a Polícia Militar, Civil, os órgãos de segurança propriamente ditos, o que a prefeitura consegue fazer num cenário desses, o prefeito? Iluminação, guarda municipal? Iluminação, guarda municipal, vídeo monitoramento, por exemplo, nós temos vídeo monitoramento em todas as nossas escolas. Né? Nós temos uma guarda municipal que é extremamente preparada, nós temos um grupamento para abordagem a mulheres que são submetidas à violência, nós temos diferentes agentes da guarda municipal, nós temos política de inclusão, nós temos os CUCAS, que nós temos 5 fazendo o 6º lá no Vicente Pinzon, nós temos a requalificação das praças, dos equipamentos urbanos, dos parques urbanos, veja o Parque Raquel de Queiroz, veja o Parque Mudubim, veja o Parque do Rio Branco que está em processo de construção, veja o Parque Adair Barreto, veja a Lagoa do Urubu, que já está pronta, a gente vai entregar, Lagoa de Messejana aqui, entregamos sexta passada,
que foi uma obra que nós investimos 11,4 milhões de reais, colocando uma areninha lá, colocando um parquinho, colocando academia ao ar livre, um intertravado em todo o entorno, um pier lá no finalzinho para uma contemplação daquela lagoa que é lindíssima. A estátua de Iracema voltou a tomar o banho, imortalizado aí pelo gênio da literatura nacional cearense, José de Alencar, um anfiteatro para a realização de eventos culturais, câmeras de vídeo monitoramento em todo o parque e já com a chegada desses novos agentes da Guarda Municipal, a gente vai colocar um posto avançado da Guarda Municipal lá. Isso basicamente responde à crítica de opositores que, segundo eles, a Prefeitura só trabalha na área nobre? É mais ou menos isso? Erivaldo, isso para mim basta olhar a cidade, ande a cidade, né? Como diria o Juraci, né? Abra a janela. Pode andar na cidade. Eu faço o desafio. Nós temos, por exemplo, eu vou pegar aqui o Cuca do Vicente Pison, nós vamos investir 100 milhões de reais. A beira-mar, o Cuca do Vicente Pison, o complexo que tem lá no Alto da Paz, que é do lado, com escola de tempo integral, centro de educação infantil, parque para as crianças, intertravado, dá mais 90 milhões. Lá nós vamos investir 190 milhões. Você sabe quanto custou a beira-mar? 120. Nós estamos investindo numa área periférica, carente, numa área. Se eu mudar daqui do Vicente Pison e for lá para o Janguru Sul, Palmeiras 2, lá também a gente está investindo 160 milhões, mais do que a beira-mar. Por exemplo, eu tive agora lá no São Miguel, entregando o Proinfra de 50 ruas, que alcança diretamente 10 mil famílias. Só lá nós investimos 42 milhões, só lá. Prefeito, na média geral, um dos pontos de desgaste da Prefeitura é o famoso buraco de rua, buraco de asfalto. Isso, né? isso. Como é que está essa situação, prefeito? O fortalezense tem muita razão em reclamar da questão do buraco. Mas eu peço um pouquinho de paciência, porque hoje mesmo, a gente, no caminho para cá, deu uma chuva em Fortaleza e eu já tapei buraco, chove e abre o buraco de novo. Ou seja, tapar buraco nessa quadra chuvosa que está atípica, tanto este ano quanto os dois últimos, é rasgar dinheiro. E eu não posso gastar o seu dinheiro, né, pegar e tapar. Hoje, amanhã chove, leva o dinheiro embora. Entendi. Vamos aguardar. Eu sei que tem muita dificuldade. Por exemplo, nós já estamos fazendo o recapeamento asfalto de vias importantes, que tem muita trafegabilidade, transporte público. Mas a gente vai precisar, eu pedi aqui uma compreensão do fortalezense, um tempinho para parar, diminuir um pouquinho essa quadra chuvosa, que diminuindo a quadra chuvosa, nós vamos tapar todos os buracos de Fortaleza, recapear e asfaltar. Limpeza urbana, como está, prefeito? Também precisa melhorar, porque o buraco, ele chama o lixo. É associado. Ele chama o lixo e aqui a gente conversava, eu vou citar um exemplo clássico, Avenida Leste-Oeste. A coleta regular de lixo na Avenida Leste-Oeste passa 6 vezes ao dia. Então é preciso que a gente compreenda. Ontem mesmo, a GFIS deu um flagrante de um caminhão depositando lixo de forma irregular, né, em via pública. E é preciso que a gente, além do trabalho da Prefeitura, que a gente use os ecopontos, use as lixeiras ecológicas, né, use a estrutura do calendário de recolhimento. Nós temos um programa chamado Tira Treco, que é... Você está com um móvel que não usa mais? Você deve ter testemunhado isso. Da Leste-Oeste eu já vi muito. Sofá, que não presta mais, lá no canteiro. Aí, o que você faz? Em vez de botar no canteiro, você liga para o Tira-Treco, pede para eles irem recolher. O caminhão faz uma rota, nós temos várias rotas, e vai pegar lá, não precisa colocar no meio. É mais prático e não suja a cidade. Não né? suja a cidade. E a gente, olha, Erivaldo, eu queria lembrar ao fortalezense que cada
descarte irregular, que a gente chama, que não está dentro da cronograma da nossa limpeza pública, é um dinheiro que está se jogando fora. Porque a gente tem que pagar por quilo. Alguém paga a conta, né? Cada depósito cada descarte de um lixo desse, que é irregular, eles vão lá pesar, a gente tem que limpar. E alguém tem que pagar a conta. Quem paga a conta é você. É a prefeitura, tem que pagar. Porque senão vai amontoar rato, doença. A água da chuva leva. A água da chuva leva para o bueiro, né? para os rios, para as lagoas, né? E é muito importante que a gente possa conscientizar a população, sabendo ela que cada lixo descartado irregularmente, quem vai pagar ao final, né, vai ser a população, porque é o dinheiro da prefeitura, é seu dinheiro. É verdade. A gente vai concluir esse bloco, prefeito, novamente com a sua rede social, para quem não anotou da primeira vez. Sarto Prefeito 12, no Instagram, você está lá, acompanha a nossa agenda, sugere e participa, tá? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta, portanto, com o terceiro e último bloco do programa Política de hoje, com o prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe hoje o prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira, do PDT. Prefeito, o senhor é pré-candidato à reeleição? Pré-candidato. Firme? Firme. O partido resolveu acatar essa nossa vontade de continuar, e não continuar apenas, mas nós já assentamos aí projetos que o Roberto começou, nós melhoramos muito o projeto, e agora a gente tem um projeto para Fortaleza, já a gente completa 300 anos, completamos 298 anos, e a gente tem um programa para Fortaleza até 2040 para ser executado, e eu sou pré-candidato pelo PDT. O que lhe deixa firme nessa resposta? É a conjuntura política, são os resultados entregues, é a perspectiva futura, como o senhor coloca aqui? Que fatores estão alinhados aí à sua convicção? Eu diria que o mais para mim, mais exuberante é sair daqui, por exemplo, e ir lá no Aracapé e entregar um posto de saúde, é entregar um centro de educação infantil, é entregar uma escola de tempo integral. Há pouco tempo atrás, a gente foi lá na cidade de Jardim 2, entregamos um complexo para 1000 crianças. Você não imagina como isso é alentador, é confortador, é estimulante para quem está na vida pública, sabendo que o nosso partido tem projeto, nosso partido tem gente que é capaz de executar. Roberto Cláudio já mostrou isso, a nossa gestão está mostrando isso, e nós vamos dar um salto de qualidade. Fortaleza não é à toa, nem do nada, que hoje é a maior economia do Nordeste. Há 3 anos consecutivos, caminhando para o 4º ano consecutivo. Fortaleza é a melhor educação do Brasil. Fortaleza é quem mais capacita no Brasil. Fortaleza é quem ganha, que tem a melhor mobilidade, isso dito por institutos internacionais. Ganhamos, inclusive, prêmio da Fundação Bloomberg. E é por ter projeto, por ter executado o que eu me comprometi a executar, nós vamos realizar praticamente 100% do que eu me comprometi, do que os outros se comprometeram, cobrar dos outros. Mas do que nós nos comprometemos, além disso, eu não tinha me comprometido com o passe livre estudantil, e fizemos o passe livre estudantil. Eu não tinha me comprometido com entrega domiciliar de medicamento, estamos fazendo a entrega domiciliar de medicamentos. Que está dentro da comunicação da prefeitura, né? Que Exatamente. Fala sobre a primeira vez que a prefeitura fez. E é a primeira vez mesmo, né? Que eu acredito até que nem era por falta de vontade política, é porque a situação
econômica talvez fosse diferente, mas a nossa equipe determinada foi buscar recurso, hoje Fortaleza tem uma capacidade, vista pela Secretaria do Tesouro Nacional como boa pagadora. Por exemplo, agora o Banco do Brasil nos ofereceu 425 milhões, porque Fortaleza paga em dia, não tem nenhuma obra parada. Você sabe que no serviço público é assim, executa 20%. Vai pagando na metragem. Vai pagando na por medição, etapas. Medição e tal. Então, Fortaleza não tem obra atrasada, isso significa dizer que, ao executar uma etapa da obra, ele libera a parcela, aí já libera outra. Ou seja, somos um bom cliente. Prefeito, eu queria pedir assim, a gentileza de a gente focar na parte mais política, a gente está chegando aqui na reta final, para poder afunilar alguns pontos. Ao longo da gestão, o senhor perdeu alguns apoios, né? Alguns partidos, alguns grupos. Citaria aqui, por exemplo, o PSB de bola, o PSD de dado, né? No que isso preocupa o senhor, se preocupa do ponto de vista de chegar em uma campanha eleitoral com força política, com musculatura partidária? Olha, eu sempre digo que a gente não perde o que não tem. Então, se esses partidos resolverem por quaisquer razões, me perdoem aí, eu respeito muito, mas não se perde o que não se tem. E durante esse período todo, a gente pensou em trabalhar para construir uma cidade que seja o primeiro PIB do Nordeste, que seja inclusiva, que seja participativa, que seja menos desigual, né? Mas nós temos partidos que nos apoiam, nós temos o maior número de candidatos e candidatas a vereador e vereadoras de Fortaleza, e nós temos aí um portfólio, uma amostra do que nós temos feito na cidade toda. Pode andar a cidade todinha, dos 121 bairros, tem a impressão digital, a mente e o coração da prefeitura. Muito bem. Em relação à discussão para o posto de candidato a vice, segue o PSDB? Outras forças poderão sentar à mesa para negociar? Como é que está esse cenário? Na verdade, a gente não está ainda falando, porque quem está conduzindo é a instância partidária, que é liderada pelo presidente municipal, né? Sim. Que é o Roberto Cláudio, mas no tempo aprazado, das convenções de 20 de julho a 5 de agosto, a gente vai discutir com a ampla base de partidos. A gente já fez reuniões recentemente, quando na janela eleitoral. Sim. Reunimos 9 ou 10 partidos e cada um deu uma opinião, e a gente vai ver o que é melhor para o projeto de manter isso que vem acontecendo em Fortaleza. Fortaleza hoje está lotada de gente, o destino turístico principal nacional e internacionalmente. E esses partidos da base vão sentar e discutir no momento que a lei eleitoral permitir. Agora, isso é em função da candidatura majoritária e também da disputa para vereadores, né? Qual é a meta, se a gente for falar nesses termos, para a base aliada, não o PDT propriamente, mas a base aliada à gestão, fazer das 43 cadeiras? Eu acho que, modestamente, nós vamos fazer 30 vereadores e vereadoras. E tenho razões para isso. Eu não tenho muita intimidade com o otimismo. Que é mais ou menos o tamanho da base hoje, né? Não, a base hoje são 24. Então vai avançar, né? Aqui nós herdamos, era 21, e eu não sou muito afeito ao otimismo, mas eu também... Eu tenho um histórico aqui, fui vereador e muito votado em Fortaleza como deputado estadual, e conheço um pouquinho da geopolítica local. Nós vamos fazer 30 vereadores e vereadoras. E o PDT morde que tamanho? Morde quase a metade, 14, 15. Hoje são 13, né? Hoje éramos 10, aí agora saíram 2 e entraram o PPC, o Fábio Rubens, o Freire, o Dr. Luciano Girão. Então ficamos 12, creio. É uma disputa de 2 turnos? Qual pela sua experiência aí? Já escutamos falar todo tipo de tese, né? Hoje, na cotação do dia, é uma disputa para 2 turnos? O que o senhor imagina? A prudência nos recomenda que a gente sempre pense num cenário de plural, né? Nós temos aí, em se mantendo, candidaturas que estão prepostas,
pré-colocadas, né? De outros partidos como União Brasil, o PL, o Partido Novo, o PT, o PSOL, né, e o PDT. Aí, se forem realmente mantidas essas candidaturas, será um cenário de segundo turno, não resta a menor dúvida. Entretanto, se houver qualquer alteração de rumo, aí a gente pode pensar em primeiro turno. É porque tem variáveis que só a campanha sabe para onde que vão, né? Isso. Como temos pela lei eleitoral de 20 de julho a 5 de agosto, então nós estamos em abril, né? Então tem muito tempo ainda para... O timing político ainda tem tem muita coisa para acontecer, muita coisa para acontecer. A disputa em Fortaleza é uma disputa municipal para prefeito, para vereador, mas Fortaleza é uma vitrine nacional, inclusive de praticamente todas as forças, né, que vão atuar aqui no campo político e eleitoral. Desse ponto de vista, o senhor vislumbra que será uma campanha com forte pegada nacional, com ideologia, etc., ou vai ser uma discussão sobre a cidade, o cotidiano das pessoas? Olha, eu tenho o privilégio de andar por Fortaleza como médico, como vereador, como profissional, como pessoa. E Fortaleza é uma cidade, ela é rebelde, é uma cidade que ninguém manda nela. Ela é uma cidade que não aguenta hegemonias, é uma cidade que não tolera certos comportamentos de outras capitais do Brasil. Fortaleza é vanguardista, libertária. Fortaleza pensa nela com muita razão. Nacionalizar esse debate é torná-la menor, porque o debate nacional vai ocorrer daqui a 2 anos, né? E Fortaleza sabe muito bem que é preciso ter uma gestão que vá de encontro à maioria dos seus anseios, né? E o meu feeling de Fortaleza é que ela não se queda, ela não se curva ante esses discursos pouco ligados à cidade, querer nacionalizar. Nós não estamos falando de presidente da República, nós estamos falando do prefeito, que é o gestor da cidade, né? E torná-la uma subsecretaria, ou torná-la um puxadinho para a plataforma de qualquer que seja candidato quem quer que seja candidato a presidente da República. Fortaleza, eu creio que Fortaleza não vai topar essa parada, não. E também a impressão, pelos meus cabelos brancos, a impressão que a gente tem é que quando se discute muito ali o superficial, às vezes é porque não tem um programa concreto para apresentar a cidade, né? Vamos andar por Fortaleza, conhecer Fortaleza, saber quem é raiz, quem é da periferia, quem retrata melhor a nossa gente sofrida, que pega ônibus, que ganha o salário mínimo, que agora com passe livre economiza esse dinheiro, que tem uma escola de qualidade, que agora tem remédio entregue em casa. Vamos ver quem conhece mesmo, porque tem gente que não conhece a periferia da cidade. E tem candidato aí que, se eu soltar lá no Ancuri, ele não sabe voltar para casa. Tira o celular e não volta para casa. Eu posso, tem que conhecer a cidade. Tem que conhecer a cidade. E o povo está olhando. Aliás, Fortaleza tem um histórico, né? Já que o senhor... Isso, Maria Luísa Fontinella, né? O pai de Andrade dormiu, o prefeito acabou... Desempregado, né? Desempregado. Era deputado da época, né? Era. A Luiziane Lins, contra tudo e todos, o partido dela, o Lula, apoiou o Inácio. O Zé Disseu veio aqui para dizer... E ela não desistiu, teimou, ganhou na convenção e foi eleita prefeita. Isso. Roberto Cláudio, nunca um governador tinha eleito, conseguido eleger um prefeito. O Roberto Cláudio foi eleito. Exato. Inclusive, o Eumano, em 2012, estamos falando. O Eumano ganhou no primeiro turno e Roberto Cláudio virou no segundo turno. Fortaleza tem dessas coisas, né? Tem. Veja, por exemplo, quem teve uma compreensão e a meu juízo, muito justa, o Juracy elegeu o Cambraia. Então, o Juracy foi um gestor fantástico, né, um dos melhores prefeitos da história de Fortaleza, e conseguiu eleger o Cambraia. Mas Fortaleza é uma cidade atípica. Perfeitamente. Prefeito, para a gente não deixar de perguntar, qual o papel do Ciro Gomes nessa visão geral, nessas articulações
dentro da plataforma política do senhor? O Ciro é uma liderança nacional, né? O Ciro hoje é conselheiro de todo o PDT no Brasil e aqui em Fortaleza muito especialmente, porque foi prefeito da cidade e conhece muito bem. E o Ciro sempre é bom ouvi-lo, e é uma inteligência raríssima, um caráter excepcional. Eu estou vendo no Ciro e no senador Tasso Gereissati um brilho no olho que havia se perdido ao longo dessa trajetória, por vezes tão angustiante, que a gente percebe na política mundial e nacional. O mundo está ao contrário, hoje o certo é o errado, a terra é plana, é mais redonda. E dentro desse contexto catastrófico que está a política mundial, aí emerge e continua um Ciro, que é um gênio, um Tasso Gereissati, que tem uma virtude reconhecida. Uma biografia. O Tasso é reconhecido, ele é respeitado internacionalmente. O Tasso é um estadista. E aí eu tenho o privilégio de ter esses dois grandes conselheiros e o Roberto Cláudio como presidente do partido municipal, vai conduzir o processo aqui em Fortaleza até a convenção. Muito bem, prefeito. Nessa vibe eu gostaria de agradecer muito o senhor aqui pela presença, aqui nos estúdios, no programa Política, e pedir para o senhor aparecer outras vezes, para distribuir com a gente aqui um pouco da sua experiência, da sua inteligência. Portanto, por enquanto, as suas despedidas finais. Obrigado, Erivaldo. Eu é que agradeço a minha vinda aqui. É um prazer muito grande repartir com vocês aí as inquietações que Fortaleza tem e me colocar à disposição. Eu ando na rua, recebo crítica, não tem problema. Pode chamar lá no Instagram também, né? Pode, no Instagram. Eu vou para a rua sem nenhum problema, recebo crítica, o pessoal, tem buraco? Tem. A galera, tem só paciênciazinha, a gente vai tapar já, para a chuva e nós vamos tapar o buraco. Depois que parar de chover, você me dá um tempinho, aí você vem me cobrar. Agora, se eu tapar o buraco, também é justo que se reconheça que a gente cumpriu o compromisso. Tá certo, prefeito. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte na caminhada. E assim a gente chega ao final do programa de hoje. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.